Para mim é um prazer estar aqui em Passo Fundo. É a terceira vez que eu venho a Passo Fundo e a última vez que eu acabei vindo faz aproximadamente 25 anos. Eu estava no colégio ainda, né? Mudou um pouquinho de lá para cá. Alessandra, muito obrigado pelo convite para palestrar nesse evento. O que eu vou falar com vocês hoje, na verdade, é na qualidade daquilo que eu acho que eu sou, que é um clínico geral, na verdade. Eu me considero um dentista de mocho, eu sou um clínico, e o que eu vou conversar é um pouquinho, na verdade, sobre evolução. Tá? Eu gosto sempre de aplicar alguns tópicos, enumerar algumas coisas. Eu vou falar um pouquinho sobre reabilitação oral convencional, sobre dentes e implantes, que vocês devem estar acostumados a ver e a falar também. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é o tal do fluxo digital em odontologia. Depois vamos falar um pouquinho sobre reabilitação, sobre dentes e implantes de maneira digital. E, por fim, algumas considerações finais. Tá? Mas, como eu disse para vocês, eu vou falar sobre evolução. Não só a evolução da odontologia, mas talvez eu fale muito mais sobre a minha evolução. Porque um dia eu fui estudante de odontologia, há 19 anos atrás eu me formei, e a minha caminhada até hoje, eu tenho certeza que é a caminhada que muitos de vocês estão tendo ou vão começar a ter também. E como a minha família também é uma família que tem dentistas, meu pai e minha mãe são dentistas, assim como o Oberdan também. Quando eu me formei, meu pai conversava sobre determinadas coisas comigo e dizia, poxa, mas eu não tive, na faculdade, eu não tive aula sobre resina. A gente só conversava sobre e fazia amálgama só. Extração a gente fazia sem luva. E coisas assim, né? A gente não utilizava radiografia para tudo. Enfim, eu dizia, pá, que loucura isso, né? A gente vive uma outra odontologia. Mas o fato é que hoje, em 2019, com certeza a odontologia que a gente faz é muito diferente da odontologia que eu mesmo aprendi na faculdade. E para isso que esse tipo de evento é importante, é interessante, é salutar, porque é uma maneira que a gente tem de sempre estar aprendendo, sempre estar estudando. E isso vocês jamais podem deixar de fazer. A educação continuada é fundamental para o nosso crescimento e para toda a nossa caminhada. Porque se um dia eu sair da faculdade e me fechar dentro do consultório e não sair dali mais para nada, com certeza, em muito pouco tempo, eu vou estar obsoleto, porque as coisas evoluem. Tá? Então, o que eu pretendo é mostrar um pouquinho da minha evolução. E a minha evolução começa nesse caso. Esse foi o primeiro caso que eu documentei na minha vida profissional, depois de formado. Logo depois que eu me formei. E essa senhora veio porque ela tinha uma queixa estética, ela não estava satisfeita com o sorriso dela, ela tinha desgaste, ela tinha um pouco de erosão, inclusive, fazia parafunção, e a ideia dela era, enfim, era ter um sorriso mais agradável, mais bonito. E dentro disso aí, o que eu fiz? Eu fiz aquilo que eu aprendi a fazer, aquilo que a gente fazia ali mais ou menos em 1999, anos 2000. O que a gente fazia? A gente pegava, a gente examinava o paciente, porque isso não mudou, né? A gente continua examinando os pacientes e, normalmente, o grande erro que a gente tem, as grandes falhas que acontecem durante o nosso tratamento é porque a gente esquece de tomar um pouquinho mais de tempo na anamnese, né, na conversa com o paciente, no estabelecimento de um bom plano de tratamento, porque a execução, quanto mais a gente faz, mais a gente aprende, mais a gente vai ficando melhor e dificilmente a gente vai errar. Dificilmente a gente vai errar um preparo dentário, dificilmente a gente vai errar uma moldagem, né? Dificilmente a gente vai errar um provisório e assim por diante. Por quê? Porque a gente vai
treinando isso. Agora, o planejamento, se a gente esquecer alguma coisa, se a gente não der a devida importância, aí é que vai estar o nosso erro. No caso dela, o que a gente fez? Eu examinei ela, eu moldei ela, fiz um jig, né, para fazer uma montagem em articulador, enviei para o laboratório, e o laboratório confeccionou 6 provisórios acrílicos. Como é que o laboratório fazia isso? Ele pegava no modelo de gesso, desgastava os dentes, simulando os preparos, tá? E fazia provisórios ocos. Tá? Me entregava esses provisórios e eu fazia os preparos para coroas totais, porque era isso que eu fazia, tá? Preparos extremamente agressivos, se a gente for observar hoje, e fizemos, no caso da Dona Maria, aí, depois da colocação dos provisórios diretos, né, a reabilitação toda com coroas metalocerâmicas. Que até hoje a gente faz, na verdade. A maioria dos trabalhos ainda, do ponto de vista, se a gente for fazer uma análise estatística, em termos de Brasil, de mundo, ainda são metalocerâmicos. E a gente fez, então, algumas coroas metalocerâmicas para essa paciente. Fizemos a cimentação. Cimentação com o quê? Com cimento de fosfato de zinco. Cimento utilizado ainda, mais utilizado ainda hoje no Brasil. De lá para cá as coisas mudaram um pouquinho. Tá? De lá para cá as coisas mudaram um pouquinho, elas evoluíram um pouquinho. Tá? Pouco a pouco. Depois disso, depois que o tempo foi passando e eu fui fazendo a minha caminhada profissional, né, eu acabei fazendo alguns cursos de atualização, depois eu fiz um curso de especialização, depois do meu curso de especialização eu fiz o meu mestrado, depois eu fui convidado para dar aula, e assim eu faço há 14 anos. Tá? A gente começou a ver que talvez a gente precisasse de algo mais para ter um pouquinho mais de previsibilidade no final dos nossos casos. Tá? Então, o que a gente fazia? A gente começou a fazer registros melhores dos nossos pacientes. A gente começou a observar que a gente precisava cada vez mais planejar um pouquinho mais. Quanto mais experiência a gente tem, mais a gente entende que tem que perder mais tempo na hora do exame e do planejamento do paciente. Então, o registro fotográfico do paciente, a gente vê qual é que é o suporte labial do paciente com ele com os lábios selados, para ver se não falta nenhum tipo de suporte labial. Depois disso, o que a gente faz? A gente faz um registro que hoje a gente pode fazer, inclusive, com o celular ou com o iPad, né? Do paciente com os lábios levemente abertos. Por que é importante isso? Para ver o quanto ele expõe dos incisivos centrais. O correto posicionamento da borda incisal dos incisivos superiores é o primeiro passo para a gente chegar na reabilitação estética dos nossos casos. Então, a gente vai ver que nesse paciente, por exemplo, falta alguma coisa. Ele não mostra os dentes. Na verdade, ele parece desdentado. Mas ele não é desdentado. Ele tem dentes. Estou vendo aqui, ó, 2 dentes. Mas não são só esses 2 dentes. Agora falta muita coisa. O que a gente faz também? A gente vai investigar um pouquinho mais. A gente pede, quanto maior a reabilitação, maior a necessidade. Aliás, quanto menos informações a gente tem, mais a necessidade de buscar informações com o paciente. Então, se o paciente chega sem os dentes, ou sem a estrutura coronária deles, de vários desses dentes, e a gente não tem muito como entender como é que são os dentes desse paciente, claro, a gente pode perceber pelo aspecto do rosto, do paciente e tudo mais, mas é interessante a gente pedir para esses pacientes fotos. Fotos dele, fotos antigas, fotos de parentes diretos, então eu posso ter fotos dos filhos desse paciente, por exemplo, para entender como é que são os dentes desse paciente. E aqui a gente tem as fotos do paciente e a gente percebe que ele tinha lá, quando era pequeno, ó, um diastema. Né? A gente percebe, no caso desse paciente aqui, ó, tá, que ele tinha dentes, tem o branquinho ali, então ele sorria e mostrava os dentes. Então não é aquele sorriso desdentado, nem sempre foi assim. Aproximando um pouquinho mais, a gente percebe realmente que aquele diastema era bem presente
e ele tinha dentes bem aparentes. Talvez pelo aspecto facial desse paciente, eu entendo que os dentes desse paciente são dentes bem quadrados também. E essas informações são importantes porque eu não tenho nenhuma referência dentária aqui. Simplesmente eu tenho que desmontar e montar essa boca de novo. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou moldar esse paciente, eu vou confeccionar um jig. Antes de confeccionar um jig, talvez eu tenha que entender a questão de exposição do dente do paciente, quanto que eu posso aumentar, qual que vai ser o comprimento do meu incisivo central, e a partir daí eu vou montar o meu caso em articulador mais uma vez. Para quê? Para antes de fazer aqueles provisórios que eu fiz, de repente fazer uma coisa mais importante, que é o tal do enceramento diagnóstico. Então, ao invés de pegar e mandar os modelos para o meu laboratório, pedir para ele fazer provisórios para eu instalar em boca, eu vou um passo antes, pedir um enceramento diagnóstico, porque em cima desse enceramento diagnóstico, que vai estar o meu diastema aqui, eu vou fazer o que a gente chama de ensaio restaurador, ou comumente chamado de mock-up, né? Ou um termo mais chique hoje em dia, o tal do projeto do sorriso. Assim como a gente tem o projeto da casa, o projeto arquitetônico, a gente tem sim o projeto do sorriso. Opa! E eu, só um pouquinho, como diz meu filho, bugou. Tira aqui, será? Volta de novo. Ele tava normal. Olha, tá como se estivesse minimizado. Não tá. Ele tá apresentação. Não estendeu a tela? Não, acho que não. Dá uma olhadinha. Ah, pode ser que tenha estendido, né? Você consegue verificar ali? Acho que ele vai minimizar. Somente computador, clicar. Voltamos. Tudo certo por aqui, gente? Tranquilos? Então tá. Então a gente vai fazer o projeto do sorriso. E para que serve o projeto do sorriso? Para a gente ver se tudo aquilo que a gente fez no nosso planejamento está certo. É o nosso norte. Tá aí o paciente, aquele que não mostrava dente. O que vocês acham? Me parece que está parecido com ele, né? Acho que esses dentes mostram quem ele é. Os dentes têm a cara dele. Tá? Será que tem mesmo? Tem. Acho que tem. Acho que ele é ele de novo. Então, o ensaio restaurador é importante para a gente ter certeza que tudo aquilo que planejamos está correto. Aí a gente vai adiante. O que é isso? Isso é sinônimo de previsibilidade. E em prótese, em reabilitação oral, a gente precisa ter previsibilidade. A gente precisa
saber como as coisas vão acontecer e aonde a gente vai chegar. Isso é importante. Tá? Então tá aí, pô, depois vai ser difícil errar. Aí agora eu vou pensar em fazer provisórios, aí eu vou pensar em extrair dentes, aí eu vou pensar em colocar implantes, vou fazer restaurações provisórias, né? Vou fazer enxerto, que foi esse caso. O paciente vai ficar em tratamento quase 2 anos. Mas 2 anos antes de finalizado o caso dele, eu sei qual que é o resultado que ele ia ter. Né? Algo muito próximo daquilo que a gente viu na prova do projeto. Então, são algumas evoluções que a gente entendeu que eram importantes, independentemente do material que a gente utilizou, restaurador. Coroas metalocerâmicas também. Já instalamos implantes, né? Implantes a nível ósseo, né? Mas continuamos fazendo restaurações metalocerâmicas, sem problema nenhum. E esse caso? Paciente com desgaste, paciente com erosão, mas um paciente já bem mais jovem. Caso um pouco mais recente. Vamos fazer o quê? Vamos fazer restaurações para esse paciente? Isso, obviamente, isso tudo depois de saber qual é que é o diagnóstico desse paciente também, que isso é importante. Não adianta eu querer tratar o paciente se eu não souber o diagnóstico dele. Tá? Paciente com parafunção, paciente apertador, com ansiedade, erosão devido à ingestão absurda de ácido que ele tinha, uma série de coisas. Então a gente tem que entender o que aconteceu com ele para a gente poder prevenir também e tratar. Mas durante a fase de planejamento, antes do tratamento, além de todos aqueles aspectos que a gente viu do enceramento, talvez o que a gente pudesse fazer era ainda tomar um pouquinho mais de tempo e dar para o nosso laboratório um pouquinho mais de informações. E não simplesmente fazer o molde, mandar para ele e dizer, ó, faz o enceramento. Ah, mas eu vou fazer como? Não, faz do jeito que tu acha que tem que fazer. Não, talvez seja interessante a gente discutir alguns critérios estéticos para ter previsibilidade. E até conversar com o paciente também. Primeiro critério, saúde gengival. Depois disso, papila, espaço e fechamento interdental, eixo dental, limite do contorno gengival. E por aí vai. Isso é um checklist estético que a gente vai fazer durante o exame de todos os nossos pacientes. É bom ter essa colinha aí. Se eu não tenho na cabeça, ter essa colinha. A gente vai conversando com o paciente, a gente vai examinando o paciente e a gente vai entendendo qual desses critérios extremamente objetivos, porque não é empírico, não é subjetivo. Estética subjetiva. Não é. Existem critérios bem definidos. Todos esses aspectos aí são bem definidos. Para poder dizer para o paciente se a gente vai atingir o ápice, não endodonticamente falando, né? Mas se a gente vai obter o sucesso total ou se a gente vai ter alguma limitação no caso dele. Por exemplo, saúde. Aquele paciente tinha saúde gengival. Legal. Que mais? Será que ele tinha papila? Não me parece ser um problema a papila interdental aqui. Tá? A questão dele é mais dentária mesmo. Eixo dental. Bom, ele não tem parte das coroas, mas se eu fizer as coroas, eu devolvo o eixo para ele. Equilíbrio do triângulo gengival. Você sabe o que é o equilíbrio do triângulo gengival? É os incisivos centrais um pouco mais altos em relação aos incisivos laterais. E os caninos mais ou menos na altura dos centrais. Tá? Formando um triângulo invertido. Isso é equilíbrio do triângulo gengival. Ele tem? Não tem. Não tem. Mas será que eu consigo dar esse equilíbrio para ele? Acho que, de repente, com uma cirurgia bem feita, sim. Isso é previsibilidade. Eu vou dizer para ele, eu vou conseguir resolver isso para ti. Agora, se ele tem algum aspecto que eu não consiga resolver, eu vou poder dizer para ele, olha, talvez a gente não atinja aquilo que tu espera que a gente atinja. Por quê? Porque a gente tem uma limitação e a gente não vai conseguir vencer. Isso também é previsibilidade. Tá? E a gente pode mostrar isso para o paciente. Onde é que a gente vai mostrar? A gente vai mostrar no projeto. Mas para eu conseguir fazer um projeto mais adequado, talvez, quanto mais informações eu der para o meu laboratório, melhor. Então a gente vai trabalhar
com planejamentos virtuais. A gente vai fazer desenhos no computador. A gente vai fazer simulações de como vai ser o sorriso desse paciente. A gente vai estabelecer linhas, curvas, e a gente vai ter medidas específicas para passar para o meu laboratório e dizer para ele, olha, eu quero que tu aumente a incisal desse central aqui 2 milímetros. Mas não é 3 nenhum, é 2 que eu preciso. Olha, eu quero que a largura desse dente seja 8 milímetros. Não é 7, não é 9, é 8. Por quê? Porque esse paciente pede que seja... E assim por diante. Eu vou entregar essas informações para o laboratório e para ele vai ser muito mais fácil fazer o enceramento. Não que nem o caso do seu Alexandros, aquela reabilitação, que ele fez e confiou no dom artístico dele. Claro, também outras coisas, mas enfim. Mas eu estou vendo o paciente. Eu tenho que entregar essas informações para o técnico. Fica muito mais fácil para ele, para daí sim, depois disso, novamente, fazer o tal do ensaio restaurador. E aí ter certeza que tudo que a gente planejou está bacana. Ah, e se não está bacana? Aqui é a hora de arrumar. Não depois, quando eu estiver provando uma cerâmica, e ter que provar 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Aqui é o momento. Agora é a hora. Tudo certo, tudo tranquilo? Aí eu vou para o tratamento. Até então eu não toquei no paciente. Não toquei. Eu não tinha nem falado de orçamento de valores com ele. Depois que eu fiz o projeto, depois que eu entendi quais os dentes que eu tinha que mexer e o que eu tinha que fazer, aí que eu vou passar valor para ele, aí que eu vou dizer para ele quanto tempo vai demorar o tratamento, inclusive. Bom, aí depois é técnica, vamos fazer a cirurgia, vamos esperar cicatrizar, vamos fazer provisórios, vamos fazer os preparos muito menos agressivos do que a gente vinha fazendo até então. Não são exatamente os preparos que a gente faz hoje. Mas já muito menos agressivos. A gente já, pelo menos, a gente deixou íntegra a palatina, em alguns casos até a oclusal, a utilização de sistemas cerâmicos livres de metal, confiando no quê? No processo adesivo, não mais na retenção mecânica pelo imbricamento. Com a utilização também de agentes cimentantes adesivos também, fazendo com que o nosso desgaste possa ser muito menor, fazendo um tratamento muito mais conservador. Então, ao invés de eu pegar e fazer um preparo que eu vou desgastar 1,5 milímetro, 1,2, 1,5, muitas vezes até 2 milímetros, agora eu consigo desgastar 1 milímetro, 0,8 na oclusal. E aí vou fazer preparos parciais e entregar essa reabilitação para o meu paciente. Uma reabilitação com um aspecto muito mais natural. Por quê? Porque eu não tenho metal por baixo. Então a transmissão de luz é diferente. Também houve essa evolução. A transmissão de luz é diferente. E principalmente, mais do que isso, a biocompatibilidade é diferente. Sistemas cerâmicos livres de metal são muito mais biocompatíveis do que as ligas metálicas que nós trabalhamos. Então, para o corpo, para a gengiva, para o dente, é muito melhor. Um pouquinho de fluxo digital. Eu não sou um expert em fluxo digital, tá, gente? Eu também estou evoluindo. Dentro da minha rotina clínica, devagarinho, eu estou inserindo o fluxo cada vez mais e confesso para vocês que todos os dias eu aprendo um pouquinho. Mas, basicamente, como é que vai funcionar o fluxo digital em odontologia restauradora, vamos dizer assim? Vai ter uma primeira parte, que é a parte do diagnóstico. E como é que vai funcionar o diagnóstico? Do mesmo jeito que a gente fez sempre e vai continuar fazendo. Porque se a gente não fizer assim, vai dar tudo errado depois. Então a gente não pode esquecer dessa parte. A parte mais importante, qual que é? Onde a gente vai colocar a nossa cabeça para funcionar. Porque se a nossa cabeça não funcionar, não tem um robô que faça o nosso trabalho. Não adianta. Então a gente vai examinar o paciente. Examinar o paciente, fazer um exame extraoral, um exame intraoral, uma boa anamnese, saber a queixa principal do paciente, o que o paciente precisa, o que ele está buscando, para a gente fazer o tratamento e ir ao encontro desse paciente. Exames de imagem.
radiografias, tomografias, planejamento. Sinônimo de previsibilidade. Quanto mais a gente perder tempo aqui, menos problemas nós vamos ter lá adiante. Depois disso, dentro do fluxo digital, a gente vai fazer o escaneamento. O que é o escaneamento? Nada mais é do que fazer a moldagem digital do nosso paciente. Então, ao invés de utilizar o nosso alginato ou o nosso silicone, a gente vai colocar essa peça dentro da boca do paciente e vai capturar imagens formando um modelo 3D. E esse scanner, ele pode ser intraoral ou pode ser de bancada, extraoral. O scanner intraoral é uma câmera menor, a gente pode utilizar, pode ter no nosso consultório, existem diversos tipos de scanner. Eu tenho esse scanner aqui que tem esse pedestal, mas existem outros que são só com notebook, tá? E a gente vai fazer a aquisição das imagens do nosso paciente. Isso tanto na fase de diagnóstico quanto na fase de depois de execução clínica. Então, quando o paciente chega, a primeira coisa que a gente faz é um escaneamento para ver como é que é a boca desse paciente. Mas se eu não tenho scanner, eu estou fora do digital, então eu não consigo fazer odontologia digital? Não. Eu moldo o meu paciente. E aí eu mando para o meu laboratório fazer o escaneamento de bancada. Ou mais do que isso, o Oberdan sabe disso, eu posso encaminhar o meu paciente para uma radiologia hoje. E a radiologia vai ter o scanner. Porque a gente, em odontologia, hoje, a gente tem que trabalhar em parcerias. Tá? E, de preferência, parceiros ricos. E os nossos parceiros ricos são os laboratórios de prótese hoje e as radiologias. Se vocês não têm o scanner, eles vão ter o scanner. E aí eles vão escanear o paciente de vocês. Seja para aquilo que vocês precisarem. Tá? Porque depois dessa etapa aqui, vai vir a etapa de desenho. Seja desenho para um planejamento, né? Por exemplo, um desenho virtual do sorriso do paciente, seja desenhar uma prótese que ele vai precisar, seja desenhar uma guia cirúrgica, tá? Seja desenhar uma guia periodontal, para uma cirurgia plástica periodontal, uma placa de bruxismo. Eu vou fazer o desenho depois daquilo que eu quero fazer. E para isso eu vou passar para a fase de fabricação. E na fase de fabricação, basicamente, eu vou trabalhar com dois tipos de maquinários. Ou uma fresadora. E o que a fresadora vai fazer? Através de desgaste de blocos, ela vai construir o trabalho que a gente vai precisar. A gente vai utilizar muito a fresadora para cerâmica, porque ainda a gente não tem a tecnologia no mercado ainda para fazer impressão de trabalhos mecânicos. Então, se eu vou fazer um dente de porcelana, vai ser através de uma fresadora. Tá? Bom, mas eu posso fresar outras coisas. Eu posso fresar dentes provisórios de acrílico também. Tá? Eu posso fresar placas de bruxismo, eu posso fazer uma série de coisas. Mas para isso, cabe mais, hoje em dia, cada vez mais utilizadas, as impressoras 3D. A impressora eu vou fazer uma guia cirúrgica, a impressora eu posso fazer uma guia de cirurgia plástica periodontal. Tá? Como é que eu vou fazer essa guia? Eu vou unir dois arquivos, o arquivo do escaneamento, que tem é chamado de STL. Né? O que é o STL? É como termina o arquivo, a nomenclatura dele. Que nem tem o doc do Word, .doc.stl é o arquivo do escaneamento. E o DICOM, que o professor Oberdan já comentou com vocês, que é o tipo de arquivo tomográfico. Eu vou unir essas duas imagens e aí eu vou conseguir confeccionar uma guia que vai fazer com que eu tenha onde eu vou fazer a marcação para remoção de tecido gengival e onde eu vou fazer a remoção de tecido ósseo para fazer os meus aumentos coroaclínicas, por exemplo. Tá? Posso fazer placas de bruxismo, posso fazer um monte de coisas. Posso fazer dentes provisórios também, posso fazer dentaduras, tá? Um pouco mais difícil, mais complexo, mas enfim. Né? Não existem limites para a odontologia digital. A gente está caminhando, mas não existem limites.
Mas tudo parte do quê? Do nosso planejamento. E aí a gente vai voltar para o registro dos nossos pacientes, para a fase de planejamento. Registro fotográfico. Além do registro fotográfico, eu vou utilizar hoje também vídeo. Por quê? Porque o vídeo vai me dar uma noção não estática, como uma fotografia, né? Mas dinâmica, porque muitas vezes essas fotos aqui, ó, eu peço para o paciente, sorria. Ele vai fazer isso aqui. Sorri. Que nem morder. Né? Peçam para o paciente de vocês morder, para fazer um registro oclusal. Morde. Não. Agora, morde. Não, morde. E assim vai. Sorrir é a mesma coisa. Então, o vídeo, ele mostra o paciente realmente na essência, como ele faz os movimentos. Tá? Registros extra-orais, registros mais aproximados, registros intra-orais. Tá? E a partir daí a gente vai entendendo o que a gente tem que fazer. O que a gente tem que fazer? Eu acho que a gente tem que trocar essa PPR desse paciente, eu também acho. Mas e aí, o que nós vamos fazer? Vamos botar implante. Legal, mas onde é que eu vou botar implante? Quantos implantes eu vou colocar? Qual vai ser o posicionamento desses implantes? Tira, anestesia e bota. Não é assim. Eu tenho que confeccionar uma guia cirúrgica para instalar esses implantes no posicionamento mais correto. Mas para fazer uma guia, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer o que a gente chama de planejamento reverso, que é o quê? Primeiro, montar os dentes. Primeiro, fazer a prótese desse paciente. Primeiro, saber onde vão ficar os dentes desse cara. Ósseo-integração, gente, é um tratamento dirigido pela restauração. Não é mais como era na década de 60, 70, com o Branemark, onde se colocava os implantes. Se os implantes só se integravam, isso já era sucesso. Não, hoje a gente não aceita mais. O resultado restaurador sempre vai ditar o tratamento cirúrgico. Se por um acaso a anatomia não permitir o posicionamento ideal do implante, essa deve ser modificada. Ou anatomia ou planejamento, alguma coisa está errada. Além disso, a restauração final tem que ser planejada e desenhada antes da colocação dos implantes. Se eu não sou o cara que coloca os meus implantes e faço a prótese, eu tenho que me comunicar. Eu tenho que falar com o cirurgião, cara, eu preciso que tu coloque os implantes nessa posição. Porque o tipo de prótese que eu vou fazer é esse tipo de prótese. E principalmente porque o paciente está interessado na aparência, função e desenho da prótese, não do implante. O que o paciente quer é dente bonito. Então a gente vai mais uma vez passar pelas etapas de planejamento, planejamento do sorriso, vamos fazer um planejamento virtual. Para quê? Para chegar nessa etapa aqui. De projeto, de mock-up. Agora eu sei onde é que vão ficar os dentes desse paciente. Será que está legal para ele? Acho que está. Acho que já deu um up nele. Se não está, o ideal está muito próximo disso. Agora eu posso pensar em colocar os meus implantes. Agora eu vou fazer a cirurgia, eu vou abrir retalho, sempre com uma guia cirúrgica. Vou inserir a minha guia, vou inserir os meus implantes, vou fazer a reconstrução tecidual, vou fechar o retalho, vou aguardar o período de cicatrização, e aí vou confeccionar minha prótese provisória para fazer condicionamento tecidual, e aí depois do condicionamento tecidual eu vou fazer o quê? Vou ter que capturar toda essa estrutura. Tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu restaurei, tudo aquilo que eu condicionei, eu vou ter que levar para o meu modelo, seja um modelo físico ou um modelo virtual. Então, se eu quero trabalhar de maneira digital, eu vou fazer um escaneamento. Eu vou escanear os meus dentes, eu vou escanear o posicionamento dos meus implantes, mas também aquele tecido gengival que eu condicionei, que eu empurrei, para fazer a prótese ficar bem encaixadinha na gengiva. Legal, bacana. Olha só. Fica bonito, né? Bem copiado. Tá, mas eu não tenho scanner. E vai demorar para eu comprar um scanner. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer de maneira analógica, sem problema nenhum. Eu vou pegar o provisório do meu paciente, vou fazer uma transferência personalizada. Eu vou colocar o provisório dele dentro de um recipiente, de um DAPEN pode ser, e eu vou fazer a cópia do perfil de emergência do meu provisório para fazer o molde.
levo isso para o meu modelo de gesso e o laboratório vai ter exatamente a posição que eu tenho em boca. Eu também deixo isso aqui com o laboratório, para quê? Para ele confeccionar a prótese e provar. A prótese tem que ter realmente aquele formato, né? Que vai me dar a sensação dos meus dentes emergindo de dentro do tecido gengival. Então isso é importante. Ó, esse aspecto aqui. É isso que eu vou fazer. E aí, claro, aí vou provar o trabalho de cerâmico no paciente, né? Esse aspecto aqui, ó, dos dentes, dos pônticos emergindo, isso eu vou fazer tanto de maneira digital, isso não interessa a maneira como eu vou fazer. Tá? Mais importante do que isso é pensar como que eu vou fazer. O fazer eu posso ir pelos dois caminhos e vou chegar no mesmo resultado. Vou chegar no mesmo resultado. Tá? E isso aqui, ó, muito possivelmente, bem parecido com o quê? Com aquilo que a gente planejou lá no início. Então o paciente já tinha essa ideia. Ele já comprou a ideia, na verdade, no início do tratamento. Ele já confiou na gente. E a gente está dando para ele, entregando o quê? Um resultado previsível. Agora imagina se chega aqui nessa etapa e ele diz, doutor, eu não gostei. Não era isso que eu queria. Como não era isso que eu queria? Não, eu não queria. Eu não queria isso, eu não queria dentes tão grandes assim, eu não queria dentes mais quadrados assim, não, eu queria outra coisa, eu queria bem menos dentes. Poxa, mas tu devia ter me dito antes, mas tu devia ter me mostrado antes. Mas não foi o caso, eu mostrei para ele, ele já sabia que ia ser assim, e ele gostou, aprovou e a gente foi adiante. Tá? Mais um caso. Gente, eu estou mostrando para vocês todas as possibilidades, essa é a ideia, mostrar as possibilidades. Tá? Caso desse paciente, também um paciente jovem, mais uma vez, as coisas elas funcionam do mesmo jeito, porque essa etapa é a etapa mais importante. E vejam vocês que eu estou falando da evolução nas coisas, né? Mas as principais evoluções vão se dando exatamente na etapa principal, que é antes de tocar no paciente. Tá? Claro que vieram os sistemas cerâmicos. Hoje a gente prepara menos, os agentes cimentantes modificaram, a gente tem novos implantes no mercado, sistemas com superfícies que vão fazer com que eu tenha uma cicatrização mais rápida, eu não trabalho mais com determinados tipos de conexão, eu tenho outros tipos de conexão, que vão ser conexões mais estáveis também, né? Mas a base, a raiz, o pensar, que é o mais importante, também é um processo que sofre muita evolução. Tá? Registro fotográfico, paciente jovem, dentes extremamente desgastados. Né? Vocês vejam que ele não mostra absolutamente nada. O paciente que, na verdade, é o paciente que tem o mal do século XXI, que é o quê? Estresse. Né? O paciente ansioso, paciente que aperta, paciente que range, paciente que tem uma dieta ácida, paciente que tem refluxo, paciente que toma remédio. Esse é o paciente do nosso consultório hoje. Esse é o paciente do consultório hoje. Bom, mas nós vamos ter que tratar esse paciente. Vamos ter que tratar. Está aqui o Ronaldo, os dentes bem desgastados. Infelizmente, Ronaldo, eu vou ter que fazer uma reabilitação para ti. Eu vou ter que mexer nesses teus dentes aí. Se fosse há 20 anos atrás, o que eu iria fazer? Eu ia fazer coroa metalocerâmica em todos os dentes desse paciente. Porque foi assim que eu aprendi. Bom, dá para fazer outra coisa? Dá. O professor Bruno provavelmente vai mostrar trabalhos lindos de resina, né? Mais ou menos, né? Mas nesse tipo de situação é complicado trabalhar com resina. Eu gosto muito de resina, sou apaixonado por resina. Mas tem determinadas situações que vão um pouquinho além do limite dos materiais. Mas tem pessoas que fazem e fica fantástico. Mas não é todo mundo que consegue. Né? Assim como, bom, obviamente cerâmica também. Mas nesse tipo de situação, para mim o material de escolha é a cerâmica. Agora, poxa,
Um guri desses, com 20 e poucos anos, tu tem que desgastar e fazer coroa total metalocerâmica em todos os dentes dele, ou pelo menos até primeiro molar ali que seja, dá uma dor no coração, né? Não sei vocês, mas me dói o coração ter que fazer isso. Isso se eu não for tratar o canal desses dentes. Porque há 20 anos atrás eu aprendi que sempre que eu tivesse que fazer uma prótese, eu teria que fazer tratamento de canal daquele dente. Isso eu aprendi. Não estou dizendo que era todo mundo que ensinava, mas eu aprendi assim. Tá? Não, no caso do Ronaldo, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar de novo pela base. Qual é que é a base? A base é o planejamento. E sempre que eu faço meu planejamento, eu faço o quê? Eu faço planejamento virtual. E hoje eu faço com um software, com um aplicativo, no meu iPad. Então as fotos que eu faço são fotos de iPad. Aí eu pego o aplicativo do DSD, faço algumas fotos do paciente, jogo dentro do aplicativo e faço a simulação do sorriso. Então eu vejo todos os aspectos, tem uma biblioteca de dentes, né? Eu vou brincando ali na frente do paciente, isso na primeira consulta dele. Tá? Eu faço o escaneamento, coloco algumas fotos e vou planejando. Vou vejo a cor, eu simulo a posição da gengiva e aí eu consigo fazer o quê? Consigo fazer inclusive o antes e depois. O antes e depois no sentido de mostrar para ele o que tu acha. Será que se a gente aumentasse, deixasse desse tamanho, tu acha que ficaria bacana? Será que está bacana? Será que está legal? Uma ferramenta de comunicação, não só com o paciente, mas com o laboratório também. Porque através desse aplicativo aqui, eu compartilho esses dados que eu fiz através desse planejamento 2D, que é um planejamento linear, e junto com o meu arquivo STL, vai para o laboratório, ou, na verdade, mais do que laboratório, o que a gente chama hoje de Planning Center, e lá no Planning Center, eles transformam aquele projeto 2D num projeto 3D. Dando volume. E como é que eles fazem isso? Eles casam as imagens do STL com as das tuas fotos. Tá? Para isso, tu tem que ter fotos de frente. Para isso, tu tem que ter fotos de perfil. E tu tem que ter uma foto muito importante, que é uma foto 12 horas. Que o paciente fica para cá, fica olhando e eu vejo o quanto ele precisa de volume. Tá? Envio isso aqui para ele. E aí, claro, vou fazer o escaneamento, né? Porque eu preciso do arquivo STL para isso. Tá? Provo isso aí tudo. Com o meu mockup. Bom, mas eu posso fazer de maneira analógica também? Posso. Eu posso pegar aquele DSD 2D, com o máximo de informações que eu tiver, e enviar para o meu laboratório, e ele vai fazer um enceramento analógico. E eu vou também poder fazer uma prova disso aí. Esse caso aqui eu fiz das duas maneiras. Eu quis testar. Eu fiz os dois fluxos, digital e analógico. Então, no digital, o que eu fiz? Eu fiz o escaneamento e fiz o DSD digital, DSD 3D. Tá? Mas eu não tenho scanner, então não vou poder fazer o fluxo digital. Não, lembrem daquilo que eu falei. Duas possibilidades. Ou tu molda o paciente e envia o modelo para o Planning Center, tá? Ou tu manda o paciente lá, ou num serviço de radiologia qualquer. E eles vão fazer o escaneamento do paciente. Tá? Inclusive, hoje tem muitos serviços de radiologia que fazem esse tipo de trabalho. Não são exatamente... Tornaram-se planning centers, na verdade. Ou então eu moldo com o meu alginato, com a minha silicona, e aí vou mandar para o laboratório. Confesso a vocês. Aliás, não confesso nada. Quero saber o que vocês acham. Qual dos dois que está mais legal? O segundo. Eu também achei. O segundo ficou mais bonito. O segundo ficou mais dente. Mais anatomia, né? Mais detalhe. Por quê?
Porque independentemente de toda a tecnologia que a gente tenha, gente, tem uma pecinha atrás do teclado do computador que é o quê? É a gente. E se o cara que está fazendo esse digital aqui, ó, ele não souber fazer, ele tiver numa curva de aprendizado, que ele não saiba captar os detalhes, fazer uma anatomia, escolher o tipo de dente mais adequado, não vai ficar mais bonito do que o analógico. Não vai. Porque esse técnico que fez isso aqui, ele é técnico há 35 anos. Há 35 anos ele faz enceramento e ele é fera. Né? E fica fantástico. Então tem isso também. Tem isso também. A gente tem uma curva de aprendizado. E quem entrar no digital vai passar por essa curva, assim como eu estou passando. Os primeiros pacientes que eu escaneei, nossa senhora. Eu pensava assim, meu Deus do céu, me venderam um negócio dizendo que ia ser muito mais rápido. Eu demoro muito mais tempo para escanear do que eu fazia minhas moldagens. Eu não errava a moldagem. E agora estou errando o escaneamento. Isso faz parte do processo. Então, a curva de aprendizado desse cara é muito maior do que desse cara aqui. Consequentemente, isso aqui não vai ficar tão bom quanto isso. Faz parte. É uma evolução. Bom, mas com a evolução, com certeza, isso aqui vai acabar ficando tão bom quanto isso. Dependendo da pessoa que está fazendo. Eu acabei optando por, nesse momento, seguir aquilo que o analógico me mostrou. Eu achei mais interessante a proposta. Bom, mas eu posso transformar isso aqui em digital? Posso. O que eu faço? Eu escaneio isso aí. Torno isso digital. E aí vou ter um arquivo STL desse enceramento diagnóstico. E deixo lá guardadinho, me esperando. Esperando o quê? Digital, analógico. Digital ficou mais interessante. O analógico ficou mais interessante. Bem mais interessante. Vamos adiante. Mas ainda assim, foi algo bem próximo daquilo que eu mostrei para ele na primeira consulta. Algo previsível. Ele gostou lá, eu segui aquilo que ele gostou na primeira consulta, estou mostrando de novo para ele e não toquei nos dentes dele ainda. Não toquei nos dentes dele ainda. Aí agora, com esse mockup aqui, com esse projeto, eu posso manter ele em boca e aí fazer os preparos. Porque o preparo que eu vou fazer diz respeito à espessura de material que eu preciso. Mas não necessariamente a espessura de material que eu preciso é a espessura de dente que eu vou tirar. Porque se eu dei mais volume no sorriso do paciente, eu não preciso desgastar tanto dente. Foi o que aconteceu. Então, hoje, cada vez mais a gente utiliza o nosso projeto não só para diagnóstico, planejamento, mas também na execução como guia. Então, se eu vou precisar, de repente, para fazer a minha cerâmica, eu vou precisar, vou precisar 0,5 milímetros, meio milímetro. Se eu dei um pouquinho mais de volume no meu mockup, do que o paciente tinha de volume nos dentes dele, talvez eu não precise praticamente mexer nos dentes. É muito difícil não preparar dentes. Quem diz que não prepara dentes, olha, não vou dizer que esteja mentindo, não é isso. Mas prótese, basicamente, são duas coisas que a gente precisa. A gente precisa de espaço protético e via de inserção. E na maioria das vezes a gente precisa dar para o nosso trabalho uma via de inserção que o dente não tem. Então eu preciso trabalhar um pouquinho, eu preciso alguma coisinha, eu preciso desgastar, eu preciso arredondar, eu preciso trabalhar um pouco, eu preciso muitas vezes dar uma margem gengival, dar um pouquinho de espaço para o técnico poder trabalhar, para aquela peça encaixar. Então alguma coisa sempre vai ter, mas vejam como é diferente esse preparo, todo a nível de esmalte, em relação ao preparo da Dona Maria, que fez aquele trabalho 20 anos atrás. É outro tipo de execução. Ao invés
da gente fazer aqueles preparos agressivos, a gente vai fazer preparos que a gente chama de minimamente invasivos ou suficientemente invasivos. Alguma coisa sempre vai ter, mas são muito mais conservadores a nível de esmalte. Por que a nível de esmalte? Porque a adesão é melhor em esmalte. Então, se eu puder manter o máximo de esmalte possível, melhor. Vou fazer preparos e eu não vou fazer que nem eu fiz no caso do Leandro, aquele. Eu não vou invadir mais as proximais, porque eu sei que não precisa. Eu invadi porque eu tinha medo, porque eu ainda acreditava que era importante, além do espaço protético e da via de inserção e da adesão, ainda princípios de retenção e estabilidade. Porque foi assim que eu fui criado, foi assim que eu fui treinado na odontologia. Agora não. Agora eu vou simplesmente remover o que eu preciso para dar espaço, para dar via de inserção, arredondar isso aqui e vou fazer, além do preparo, e obviamente junto com o preparo o que a gente faz? Seleção de cor. Né? Seleção de cor a gente vai fazer no mesmo método que a gente está acostumado a fazer, vamos ter que ter a visão relaxada, cuidar de interferências, de preferência luz natural sempre, por isso não vamos fazer seleção de cor de noite, não vamos fazer a seleção de cor quando a gente está cansado, quando o olho está cansado, os dentes limpos, de preferência levemente úmidos, não brilhando, mas não totalmente secos, né? Mas a gente pode fazer a seleção de cor com alguns outros métodos, com aparelhos. Esse é o Easy Shade, esse é um modelo antigo, que é o que eu tenho. Existem modelos mais atuais que são bem pequenininhos. Mas hoje até mesmo os scanners intraorais têm instrumentos que fazem aferição de cor. Espectrofotômeros, eles fazem aferição de cor. Então eles te mostram qual que é a cor daquele dente, qual que é a cor daquele substrato. Muito legal, muito bacana. E aí eu vou partir para a execução do trabalho. Agora eu já não estou mais escaneando para planejar. Eu estou escaneando os preparos daquele paciente. Como é que eu vou fazer o escaneamento? Também eu tenho que ter a boca seca do paciente, os dentes secos. Eu não preciso mais colocar algum tipo de contraste, algum tipo de pó, alguma coisa, eu não preciso. Mas eu tenho que fazer o afastamento dos tecidos, então eu tenho que utilizar muitas vezes fio retrator, se os meus preparos forem a nível gengival ou intrasuculares. Tá? Vou colocar um afastador para fazer com que a bochecha não atrapalhe, ou a língua não atrapalhe também. Depois que eu fizer o meu escaneamento, dependendo do sistema, do software que eu tenho, do scanner que eu tenho, eu posso fazer inclusive já o desenho. Tá? Ou então eu envio o arquivo STL para o laboratório e ele vai fazer o desenho. Depois do desenho, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a manufatura. Vou confeccionar o trabalho, vou fresar. Num bloco, eu vou fazer um bloco de cerâmica, e aí, claro, vão ter blocos de sistemas cerâmicos diferentes. Tá? Nesse caso, um disilicato de lítio, que a gente utilizou. Pode ser para dentes posteriores, para dentes anteriores também. Tá? A gente vai confeccionar o trabalho cerâmico. Não mais fazendo coroas totais, não mais fazendo preparos extremamente invasivos, não cobrindo todo o dente, não mais utilizando metal e acreditando cada vez mais no processo adesivo. E para trabalhar com processo adesivo, eu preciso também de sistemas cerâmicos que sejam adesivos, ácidos sensíveis que a gente chama. Para isso, por exemplo, eu não posso utilizar a zircônia, que é um sistema cerâmico ácido resistente. Então eu vou utilizar um sistema que seja ou com cerâmica feldspática, ou com leucita, ou com disilicato de lítio. Se eu quiser mais estética, mais translucidez, se eu estiver trabalhando com dentes anteriores, eu posso escolher uma feldspática. Porém, a feldspática ela não tem tanta resistência. Então, se eu estiver trabalhando em região oclusal, eu vou ter que partir para um disilicato de lítio. Peças extremamente finas, de 0,8 milímetros, 0,7, 0,8 milímetros. Vamos fazer a prova, vamos fazer a cimentação. Uma coisa que a evolução também fez com que acontecesse é que as pessoas elas estão muito mais
elas estão muito mais conectadas, elas estão muito mais preocupadas com a aparência, e muitas vezes a aparência não só delas, mas a aparência dos outros também. Tá? E os pacientes querem cada vez coisas que não são tão naturais. Esse paciente, por exemplo, ele quis essa cor que para mim foi extremamente branca. Eu não achei bonita essa reabilitação. Tive todo aquele trabalho para no final ele me dizer que ele queria um branco, né, de patente. Tá? Mas é o que o paciente pede hoje em dia. A maioria do paciente que chega no consultório, ele quer dentes brancos, brancos, brancos. Foi esse caso aqui. Tá? Depois foi feita a reabilitação inferior também nesse paciente. Tá? A odontologia digital não para aí. Ela vai um pouquinho além. Tá? Ela vai um pouquinho além. Então, além da parte de restauração, de confecção de trabalhos protéticos, ela vai nos auxiliar em reabilitações com implantes. Essa paciente aqui foi diagnosticada com a agenesia dos 2 incisivos laterais quando ela tinha 15 anos. Até então ela tinha os 2 ainda descidos, né, dentinhos pequenininhos, pareciam dentinhos conoides, tal. Ela não ia muito no dentista, não buscava, talvez, informação, alguma coisa. Eu sei que com 15 anos eles começaram a ficar com um pouquinho de mobilidade, ela foi no dentista e ele disse, olha, esse dentinho é de leite, vamos ter que tirar, vamos ver o que aconteceu com os teus permanentes. Fez uma radiografia, não tinha dentes permanentes. Tá? Agenesia dos 2 laterais. E aí ela utilizou, dos 15 até agora, uma pererequinha. Né? Fala perereca aqui também? Porto Alegre a gente fala perereca. Tá? Então ela utilizou uma prótese parcial removível até os 18 anos, e aí com 18 anos ela foi encaminhada para o professor Gilson, para o professor Rodrigo Beltrão, que é meu colega na IMED lá em Porto Alegre. Até pouco tempo ele era coordenador do curso de odontologia. Hoje ele deixou essa tarefa a cargo da professora Helena Carracho, e hoje ele é coordenador do curso de cirurgia na nossa pós-graduação lá, e me chamou para a gente juntos planejar, pensar e conseguir restabelecer a estética dessa paciente. Então a gente pensou em algumas situações e a gente imaginou que pudesse ser interessante, nesse caso, fazer um procedimento guiado, uma cirurgia guiada. Qual seria a vantagem da cirurgia guiada nesse tipo de situação? Uma paciente extremamente jovem, uma paciente com um fenótipo gengival não extremamente fino, mas também não tão espesso, não tão grosso também, e uma tábua óssea vestibular já comprometida, até porque ela tinha genesia, ela não tinha os dentes. Então, qual a nossa hipótese? Bom, vamos trabalhar com reconstrução óssea. Se a gente fizer isso, a gente vai ter que abrir retalho. Se a gente abrir retalho, a gente tem que estar ciente, a paciente tem que estar ciente também, que talvez, né, exista aqui a lei do cobertor curto. Vocês conhecem a lei do cobertor curto? Qual que é? Eu ganho de um lado e perco do outro. Né? Então, o que ela tem aqui, que é essas ameias e essa semipapila interproximal, a gente poderia colocar perder porque ela não tinha uma estrutura óssea tão avantajada nas interproximais que garantisse a permanência daquele tecido gengival ali. Se eu abrisse o retalho, eu corria um risco muito grande de perder essas papilas dessa paciente. Tá? O contraponto é que eu preciso de uma espessura mínima de osso para pensar em uma reabilitação com implantes. Pelo menos com implantes que a gente está acostumado a colocar. Então a gente fez o planejamento virtual, mais uma vez, e no planejamento virtual o que a gente consegue fazer? A gente consegue inserir, né, virtualmente o implante na posição que a gente quer. A gente junta os 2 arquivos, mais uma vez, o arquivo STL e o arquivo DICOM, e ali dentro do software de planejamento a gente vai pegar, a gente vai desenhar um dente, e desenhando o dente a gente consegue, sabendo o perfil de emergência desse dente, saber onde a gente tem que inserir o implante. Quanto que vai sobrar de dente, de osso na vestibular, quanto que a gente vai precisar talvez inclinar ou aprofundar esse implante. A gente optou nesse caso, vendo esse tipo de situação e vendo essa estrutura óssea que não era avantajada, a gente
pensou em confeccionar uma guia para não abrir retalho, para perder o mínimo de estrutura adjacente, tanto óssea quanto gengival. Mas para isso e para manter a estrutura óssea, a gente apostou em algo diferente que não os implantes convencionais. A gente apostou num procedimento cirúrgico, que vocês vão ver agora, tá? Onde a gente, sem abertura de retalho, essa é uma das grandes vantagens da cirurgia guiada. Não necessariamente cirurgia guiada é sinônimo de cirurgia flapless, sem retalho, não. Tá? Muitas vezes a gente tem que fazer o descolamento do retalho para fazer a cirurgia guiada também, e isso não tem problema nenhum, mas nesse tipo de situação seria uma vantagem para nós, para não perder aquele perfil de emergência. Então a gente simplesmente faz um punch cirúrgico, a gente remove só um colarzinho de gengiva onde a gente vai inserir o implante. Anestesia local, o paciente está fazendo isso no consultório como procedimento de rotina, né? Não precisa de nada demais. Essa guia é uma guia com o posicionamento dela, a inserção e a retenção dela nos dentes adjacentes. Então, quando eu tenho muitos dentes ao lado, ela fica bem estabilizada, bem encaixada. Eu não preciso fazer nenhum tipo de colocação ou de retenção em alguma estrutura óssea do paciente. Eu simplesmente encaixo e deixo ela apoiada nos dentes. Existe um kit cirúrgico específico para cirurgia de guiada que faz com que essas brocas aqui elas tenham um stop. Então, eu vou até o final delas. E para isso eu tenho um planejamento que é feito pelo laboratório ou pela radiologia que me mostra quais as brocas que eu vou utilizar. Porque existem comprimentos diferentes de broca. Eu sempre vou até o final. Eu não fico preocupado o quanto que eu tenho que inserir a broca. Eu insiro a broca até o final. Tá? Obviamente eu vou ter que saber qual o tipo de prótese que eu vou fazer. Qual o tipo de retenção que vai ter a minha prótese, e a partir daí eu vou saber qual o posicionamento do meu implante. Então, se eu vou fazer uma coroa parafusada, eu vou inserir um implante um pouquinho mais para palatino, próximo do cíngulo. Nesse caso, a gente optou por uma restauração cimentada. Tá? Então, o perfil, a emergência do nosso parafuso vai sair mais próximo à incisal do dente. Tá? E aí a gente resolveu utilizar implantes cerâmicos nesse caso. Implantes de zircônia, de corpo único. Para quê? Principalmente apostando na biocompatibilidade desse material, para que a gente não tivesse nada de perda óssea ao redor desse implante, coisa que a gente sabe que se a gente tem pouca estrutura óssea ao redor de implantes de titânio, tá? E quando eu digo pouca estrutura óssea, é uma parede vestibular, uma tábua óssea vestibular com menos de 2 milímetros. Naturalmente eu vou ter ao longo do tempo reabsorção desse tecido e deficiência tanto de tecido duro quanto também de tecido mole, e principalmente por transparência, o acinzentamento da minha gengiva. Por quê? Por mostrar o cinza do meu implante. Tá? Então a ideia é apostar na biocompatibilidade do material para ao longo do tempo esse tecido se manter mais estável, né? E não acontecer algum tipo de perda óssea e por transparência, né, acabar perdendo a estética também nesse caso. Então o professor Rodrigo fez a instalação dos implantes. Terminada a instalação dos implantes, a gente faz a colocação de próteses provisórias imediatas. Tá? Porque o implante travou, teve um travamento de mais de 35 newtons, nos possibilitou fazer o que a gente chama de restauração imediata. Então o paciente já sai no momento da cirurgia com as restaurações colocadas. Que provisórios foram esses? Bom, eu posso fazer diversos tipos de provisório. Hoje eu tenho a possibilidade de fazer provisórios fresados, como eu falei para vocês. Então a gente pode fresar provisórios. Além de fresar provisórios, eu posso imprimir provisórios. Então eu posso, naquele
sistema de planejamento, aquele software de desenho que eu desenhei e simulei o posicionamento do implante, eu posso simplesmente dar um comando e imprimir aquele dente na cor que eu quero. A1, A2, A3, A4. E aí eu tenho o dentinho pronto na hora da cirurgia. Então, terminada a cirurgia, está o dentinho pronto só para eu pegar e reembasar e fazer a instalação. Isso é fantástico. E como é que vai ser esse bom? Esse dente ele pode ser, por exemplo, se eu perco um incisivo central, eu posso fazer ele do mesmo jeito, com a mesma forma do outro incisivo. Eu posso espelhar o outro incisivo. Tá? Ou então eu posso ir numa biblioteca de dados e pegar os dentes do meu irmão, por exemplo, escanear e pegar aquele formato de dentes. Isso eu posso fazer. Não foi o que eu fiz aqui. Aqui foi o quê? Dentinhos de estoque. O analógico ainda funciona. A odontologia raiz ainda funciona. Dentinhos de estoque. Né? Como bom cirurgião, o Rodrigo pegou e me disse assim, Vida, a única coisa é o seguinte, cara, eu não planejei os provisórios desse caso. O que tu acha que a gente faz? Eu disse, tem uma caixinha de dente de estoque aí? Tem. Então vamos lá que a gente vai achar um bonitinho. Achamos, colocamos os provisórios e está aí. Mais bonito do que os dentes é o perfil de emergência e a saúde gengival que a gente conseguiu graças, muito e principalmente, ao cuidado que a gente teve e talvez também um pouquinho ao material cerâmico que a gente está utilizando. Uma evolução que a gente tem dentro da odontologia restauradora. Tranquilos, pessoal? Como considerações finais, tá? O que eu acho? Eu acho que existe uma constante evolução na odontologia, tanto das técnicas, quanto dos materiais, quanto dos equipamentos, né? Tudo aquilo que nos cercam. O que é importante? A gente entender que essa evolução traz benefícios ao clínico, tanto ao paciente quanto ao clínico, pois possibilita ao profissional executar procedimentos de maneira mais ágil, com maior segurança, longevidade e previsibilidade, o que é fundamental para a gente. Agora, é muito importante a gente saber diferenciar a evolução de moda ou interesse de mercado. Isso é uma coisa muito importante a gente também ter na nossa cabeça. Tá? Nos dias de hoje, a odontologia digital nos proporciona ferramentas que possibilitam um planejamento com excelente previsibilidade, procedimentos clínicos que proporcionam conforto e agilidade, bem como tecnologia para execução de trabalhos mais seguros, precisos, resistentes e com longevidade. Depois disso tudo, eu me despeço, né? Eu quero deixar aqui meu agradecimento mais uma vez à Alessandra pelo convite. Muito obrigado, é um prazer. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês também. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai conversando, tem as perguntas no WhatsApp. Se vier alguma dúvida à cabeça de vocês, não agora, mas depois também, aqui os meus contatos também. A gente vai conversando e, enfim, a gente está aí para isso, para sempre poder contribuir. Mais uma vez, obrigado. Obrigado.